Esse é o Clube dos Cinco, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Olha, gente, hoje a história é um pouco diferente. Inclusive, eu acho a nossa queridíssima Patrícia corajosa de ter mandado essa história pra gente ler, tá? Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai contar a história da Patrícia. A Patrícia, ela tinha 33 anos quando ela pediu o divórcio do seu primeiro casamento. Foram 5 anos que ela ficou junta com um Maurício, tá? Que foi seu primeiro namorado. Então, tinha 33 anos, começaram ali a namorar com 28. Maurício foi o primeiro namorado da Patrícia. Foi um relacionamento que começou lindo, mas que foi se desgastando aos poucos. E o motivo principal qual era? Ciúmes. Maurício tinha ciúme de todo mundo, de qualquer coisa que chegasse perto da Patrícia. Qualquer homem que chegava perto dela era um motivo de reclamação para ele, né? Ainda mais quando os homens eram amigos da Patrícia. Mas o Maurício, ele tinha uma treta com uma pessoa em especial, porque essa pessoa ela se repetia toda semana na vida da Patrícia. E essa pessoa era o Diego. O Diego era professor de balé da Patrícia. E ele, mesmo sem saber de nada, foi um dos responsáveis do relacionamento da Patrícia e do Maurício ter chegado até o fim. O balé sempre foi um hobby para a Patrícia, né? Ela sempre fez aula de balé, sempre gostou muito de balé, e esse também sempre foi um motivo de briga. E até então, aqui entre nós, brigas sem sentido. Porque Patrícia e Diego não tinham nada, nunca tiveram nada. Patrícia nunca teria dado nenhum motivo para o Maurício ficar com ciúme do Diego. Mas acabaram que terminaram. Maurício não gostava muito, né? Que ela tinha um professor homem. E paciência. Quando o ano virou, a Patrícia fez o que uma pessoa que está há 5 anos junta com alguém e que terminou e que nunca teve nenhum outro namorado sem ser essa pessoa, ela decidiu que esse ano ia ser o ano de meter o louco. É, Patrícia. E o ano de curtir a vida, né? Ela tinha sido fiel ao Maurício durante todos esses anos, 5 anos que a Patrícia nunca chifrou o Maurício. Foi fiel a ele sempre, nunca teve outra pessoa, tudo mais. Nunca tinha tido nenhum namoro antes do Maurício. E aí, depois do término, a Patrícia se viu a, basicamente, correr atrás, se viu obrigada, né? A correr atrás do tempo perdido. E aí ela foi, começou a sair. A Patrícia sempre gostou muito de dançar, né? Fazia balé e tinha outras danças, ela sempre gostou muito disso. Então ela começou a sair, começou a dançar muito, começou a conhecer gente e começou a viver essa vida de adolescente inconsequente, né? Que toda pessoa aí na casa dos 30 quer viver, né? A gente, quando chega nos 30, não sei vocês que eu tô chegando nos 40, mas quando a gente chega nos 30, a gente já tem uma condiçãozinha melhor de vida e a gente quer aproveitar, mas a nossa coluna já não é a mesma, a gente tem que acordar cedo no dia seguinte. Então, a vida ela é um desencontro de curvas, né? Porque enquanto a nossa saúde, a nossa disposição, a nossa vontade, ela começa um pouco lá em cima e vai caindo, a nossa condição e a nossa independência começa lá embaixo e vai subindo. E aí você tem que aproveitar a interseção das duas, onde você já tem um pouquinho de independência, mas você já não tem tanta vontade, tanta saúde assim. Mas tem um meio do caminho ali que eu acho que é um pouco nessa idade, tá? Bem, Patrícia nunca abandonou o balé nessa história. E por consequência, a Patrícia também nunca abandonou o queridíssimo do Diego. E o estopim do seu divórcio, né? Dois, porque a gente não pode
não vamos colocar aí a culpa no Diego, um dos estopins, estava ali presente na vida toda dela, né? Com o tempo, a Patrícia, nossa querida adolescente de 34 anos, foi ficando mais saidinha, né? Sem essa pressão que ela estava de estar casada com o Maurício, e sem esse medo de desagradar o Maurício, a Patrícia começou a brincar mais, ela começou a flertar mais, começou a instigar mais a intimidade ali com os homens à sua volta. E a sua relação com o Diego, que até então era 100% profissional, 100% professor e aluna, começou a ganhar algumas certas liberdades que até então ela não tinha experimentado tanto. Tudo isso incentivado por ela, claro. Só que essa liberdade, ela tinha um pequeno problema. O Diego era casado. E a Patrícia sempre soube disso. Não que isso, e aqui palavras da Patrícia, não que isso fosse um problema para ela. Patrícia não era ciumenta. Patrícia. A Patrícia dividia numa boa. A gente só não sabia se a esposa do Diego estava muito afim de dividir, né? E a Patrícia, nossa querida adolescente de 34 anos, recém-separada, sem zero de ciúme, ela estava decidida a concretizar, a tornar real o motivo do ciúme que o Maurício tinha, nada com o Maurício, mas com ela mesma. Mas ela estava focada na missão de transformar aquela imaginação em realidade. E assim, não que o Diego fosse assim, o cara, tá? Não que ele não fosse o cara mais gostoso do mundo, lindo, uma delícia, cheiroso, tomava banho todo dia e limpava o pintinho. Não. Era só uma pessoa que estava ali em volta. Era só o proibido. Sabe o desejo daquilo que a gente não pode ter? Sabe o desejo daquilo? E vamos combinar também que qualquer tipo de dança tem uma coisa ali corporal que mexe um pouco ali com o chakra básico, né? Mexe com um negócio, mexe com o fogo, mexe com uma kundalini. Mexe. O Diego era só mais um cara desse na vida, mas que estava ali no lugar certo, no momento certo. E era uma pessoa também que estava presente numa fase um pouco difícil, né, do casamento dela, que era a fase do fim do casamento, por acaso. Era uma pessoa que apoiava ela, uma pessoa que entendia ela, uma pessoa que confortava ela, mas também não vamos tirar essas. Nem aconteceu nada ainda, gente, calma lá. Mas também não vamos tirar a responsabilidade do Diego, porque não é a nossa querida adolescente presença de Anitta que tá culpada de tudo aqui. Porque se Patrícia, se dois não querem, dois não brigam, certo? Se um não quer, dois não brigam. Então, se Patrícia estava indo com sede ao pote, Diego estava sim deixando esse pote cheio, tá? Diego tinha ali terceiras, quartas, quintas intenções também quando começou a perceber que Patrícia estava ficando um pouco mais saidinha. O ano inteirinho a Patrícia se aproximou, a Patrícia instigou, e mesmo assim nada tinha rolado. No máximo, uma coisa que acontecia bastante era uma brincadeirinha aqui, um flerte ali, uma conversinha de duplo sentido, sabe, uma piadinha mais safada, um olhinho, um foguinho às vezes nos stories. As aulas de balé, de repente, estavam parecendo uma aula de zumba. Porque tava ali um molho latino. O balé não tava só no padedê mais. O balé já tava indo para um lugar um pouco mais, ó, caliente. Se é que você me entende. Mas até então, era só uma pimentinha, uma pimenta do reino. Não tinha chegado no jalapeno ainda. Tava uma coisa bem água com açúcar. Até que, em fevereiro do ano seguinte, a Patrícia decidiu marcar uma reunião
inocente, sem qualquer objetivo, para que eles definissem os detalhes de uma apresentação. Atenção, a reunião foi marcada em fevereiro para decidir detalhes de uma reunião. Isso me chamou bastante atenção. Para decidir detalhes de uma apresentação que ia rolar no fim do ano. Patrícia talvez estava sendo bastante adiantada ou ela queria ter tempo para outra coisa. Uma reunião bem boba, tá, gente? Uma reunião boba, despretensiosa, que por acaso foi marcada na casa dela e só com os dois, mais ninguém. Pois não deu outra. Aquele espetáculo que estava ali, ó, na coxia ainda, que estava ali na fase do ensaio, finalmente chegou ali abrindo a cortina. E para Patrícia, o negócio pareceu que tinha um tom mágico, tá? A Patrícia, ela se sentiu bem realizada. Se sentiu estranha um pouco por estar finalmente realizando aquele sonho e finalmente também pegando o professor dela, que era uma paixonite platônica dela durante muito tempo, se sentiu. Mas isso também deu um molho especial a tudo o que estava acontecendo. E esse espetáculo, menina, ele parece que ficou em cartaz durante um tempo, né? Ficou aí, ó, muitas sessões. Não era nem já de quinta a domingo, o negócio já era de segunda a segunda. Só que esse ano que começou, fevereiro, era o fatídico ano de 2020. 2020, para você que não sabe, que a gente sempre tem que fazer esse parênteses aqui, é o ano que começou a pandemia. A pandemia no Brasil começou mais ou menos no final do carnaval, porque o coronavírus teve a decência de esperar o carnaval passar. Passamos o carnaval em fevereiro, março começou. Em fevereiro eles tiveram essa reunião com ensaios, brincadeiras bobas e gostosas. Logo depois começou o lockdown. Para o Diego, a pandemia ela foi um pesadelo, tá? Por quê? O Diego era professor e as aulas dele foram completamente suspensas. As aulas dele, elas foram suspensas, né? E ele ficou sem trabalhar basicamente do dia para a noite. Já no caso da Patrícia, a Patrícia trabalhava num serviço essencial. Então, basicamente, pouca coisa mudou para ela. Ela continuou trabalhando ali normal. E aí, vendo o desespero do Diego, a Patrícia teve uma ideia brilhante. Uma ideia boa demais. Uma ideia única. E se eu chamasse o Diego para trabalhar comigo? Nessa época, a Patrícia ela tinha acabado de afastar uma auxiliar, né, por conta da situação toda da pandemia, e estava trabalhando sozinha, estava com dificuldade de trabalhar sozinha. E chamar o Diego parecia uma ideia ótima, porque enquanto ele ganhava uma fonte de renda, ela ganhava. Óbvio que o Diego aceitou. E o lockdown, digamos assim, né, foi intenso. A nossa adolescente de 34 anos estava com os hormônios à flor da pele. E trabalhar juntos foi uma coisa assim única. Porque na questão do bem bom ali, né, o negócio era impressionante. Um fogo, menina, que nem o ambiente de trabalho dava conta de segurar. E o trabalho, ele não era exatamente obstáculo. Era quase um fetiche. E todos os ambientes do trabalho dela eram palco dessa química dos dois. A gente precisa até dizer que eu acho que a produtividade deve ter até caído um pouco, porque não conseguia trabalhar nem 8 horas por dia, mas acho que nem 5.
Porque eles se pegavam 24 horas. Saía faísca do olhar. Não sei se só do olhar que saía faísca. E óbvio que esse momento não estava restrito apenas ao momento e ao local de trabalho dela. Porque o Diego, ele tinha a chave da casa dela. E a Patrícia, que tinha separado do Maurício, lembra dele, menina? Eu nem lembro mais. A Patrícia morava sozinha. E o Diego fazia visitas logo cedo, rendia aquele café da manhã, para acordar o dia. Sabe que café da manhã é esse, né? Não é exatamente pão com manteiga. E aí eles, né, acordavam bem, acordavam felizes. E depois eles iam trabalhar juntos, trabalhavam felizes. Dois adolescentes de 18 anos de idade, né? Um ano intenso, muito intenso e delicioso. Aí a pandemia foi diminuindo, 2021. O Diego voltou a trabalhar como professor, parou de trabalhar com a Patrícia, uma tristeza. E a Patrícia ficou arrasada, achando que ia acabar tudo entre eles. Achou que esse era o fim. Achando que o que mantinha os dois juntos era essa necessidade dele de ter um trabalho para sustentar minimamente a família dele. Eu, sinceramente, não sei se tenho essa certeza, né? Até porque, gente, é uma coisa que eu não sei se vocês ainda lembram, né? Depois desse tempo todo, depois do emprego, depois do café da manhã, depois de trabalho, pandemia, eu não sei se vocês lembram desse detalhe. Um detalhe importantíssimo, o detalhe que o Diego era casado, né? Casado, inclusive, morando com a esposa. Pois é, quem diria. Porém, ao contrário do que a Patrícia imaginou, a relação deles não terminou. Eu até diria que a relação dos dois ficou bem parecida durante bastante tempo, mesmo com o Diego não trabalhando mais com ela. Porque sempre que o Diego tinha umas brechas dele, os horários dele, que eram bem mais flexíveis, né? Ele aparecia para almoçar ela. Desculpa, ele aparecia para almoçar com ela. E os cafés da manhã também ainda aconteciam. A Patrícia, inclusive, voltou nas aulas de dança, não só dando aula, porque a Patrícia terminou, não trabalhava mais com o Diego, aí ela pensou, né, como que eu posso fazer para continuar trabalhando com ele? E aí, como o Diego não trabalhava mais com ela resolveu ir trabalhar com ele. Porque a Patrícia ela voltou para as aulas de dança, mas agora na função de assistente. Sempre que podia fazer um treino extra. E aí eles conseguiram curtir essa relação, né? Essa relação de perigo, que eu sinto que de perigo não tinha nada, durante bastante tempo. E esse perigo, a Patrícia até sentia que era um gás na relação dela, entendeu? Era uma coisa que dava um certo tesão. Fazia eles ficarem, sabe, iam pro carro, né? Almoçar, sei lá o que eles iam fazer lá dentro. Dentro do trabalho dele, as escondidas também eles estavam ali juntos. E olha, segundo a Patrícia, e aqui palavras dela, era muito bom. Obviamente que tudo isso tinha o seu ônus, porque a Patrícia tinha que medir muito bem os atos dela, as falas, durante as aulas, né? Imagina os alunos lá as alunas do Diego, todo mundo sabia que Diego era casado, e tava ali Patrícia, a assistente do Diego, não podia fazer uma brincadeirinha, passar uma mão boba, não podia nada disso. Eles não podiam dar bandeira. E, inclusive, por isso, muitas vezes, ela ficava chateada. Ficava chateada de ter que se esconder. Ficava chateada de ter que se policiar. Ai, Patrícia. Aqui começa a parte que eu já acho que eu não sei o que aconteceu. Mas seguiram, com algumas DRs no meio do caminho, tá? Principalmente porque a Patrícia não gostava que ela estava sempre à disposição dele, que era quando e como o Diego queria. E ela quase nunca sabia quando ele ia aparecer.
Ela basicamente vivia ali, ó, sempre pronta, que vai que o Diego aparece aqui pra almoçar. Ela vivia pra agradar ele, pra manter aquela chama viva. Sempre fazia as vontades dele e deixava, inclusive, de fazer as coisas pessoais dela pra ficar esperando pra ver se ele ia aparecer. Patrícia. E assim, não que o Diego não tenha deixado desde o início, bem claro, e que nem muito ela queria que aquilo não passasse de um caso. Só que vocês estão entendendo que o caso já está durando algum tempo, e algum tempo que eu digo são anos, que a Patrícia continua, a nossa querida adolescente de 34 anos, agora tem 36, eu acho já. A Patrícia começou a ficar chateada de ser uma esposinha que ficava lá esperando, né? E aí, ele não dava satisfação de nada pra ela. Era muito difícil o Diego mandar uma mísera mensagem que fosse: olha, Patrícia, não vou te ver, nada. Isso aí, pra ele, era pedir demais. Até porque ele tinha uma outra família, né? E a Patrícia, ela se boicotava, ela se enganava, sabe? Ela dizia, não, eu sei que vai ser assim. E é aquilo que a gente falou, né? A Patrícia não entrou nessa achando que ela ia ser a oficial. Ela sabia que ela ia ser a outra. Desde o início ela sempre soube disso. Inclusive foi a Patrícia que estava com a missão lá desde o início de fazer isso acontecer. Só que isso começou a incomodar ela. Mesmo que ela tenha entrado nessa sabendo, esse status de ser a outra não era muito fácil, não era muito confortável. E diferente da maioria das histórias de outras amantes, a Patrícia nunca ouviu a promessa, aquela promessa clássica que a gente conhece, que é: não, eu tô quase separando, eu tô terminando, eu nem gosto mais da minha esposa, eu vou separar e vou ficar junta com você. O Diego nunca prometeu isso. Nunca. Muito pelo contrário, o Diego sempre deixou claro que isso nunca ia acontecer e que aquilo ali era só um lance. Mas isso começou a incomodar. O Diego, ele estava querendo aproveitar, né, a parte boa ao máximo. E a Patrícia também, para tentar anular as partes negativas. E a Patrícia, nas palavras dela, continua dizendo que tudo era muito bom. Vamos lembrar que isso tudo começou em fevereiro de 2020. E agora estamos cortando para 2025. Sim, essa história durou até então. 5 anos dessa história esquisita, torta, mas com ótimos momentos. E aí boto de novo aqui na boca da Patrícia de novo, falando que as partes ruins foram só para ela. Porque quem ficava sozinha era ela, quem sabia que o Diego estava com a família dele. A Patrícia teve um relacionamento. Até então, porque a gente não tá falando de terminar aqui. A Patrícia teve um relacionamento sendo a outra durante 5 anos. E a Patrícia começou a ficar chateada, porque em 2025 as coisas começaram a mudar. A Patrícia, ela começou a ficar cada vez mais insatisfeita com a ausência do Diego. A Patrícia já estava casada na cabeça dela, vamos combinar. Começou a ficar chateada com a falta de tempo de qualidade entre eles. Patrícia. O que te dizer, Patrícia? E aí começou aquela história de Diego e Patrícia chegaram num nível do relacionamento que eles caíram na monotonia do relacionamento, com eles sendo amantes. Patrícia começou a ficar incomodada que o Diego aparecia do nada no trabalho dela e ela estava ocupada. Ele ia lá só dar oi, tchau. Ou era ela no ambiente de trabalho dele nas aulas, e obviamente não podendo demonstrar nada durante esse tempo todo, e começou agora a raramente ter um after. Eles tinham uma vida de casado, sendo que ela era outra. Não tinha tempo de qualidade, não tinha um momento onde eles, sei lá, só viajassem pra curtir o relacionamento. E aí, de repente, sempre tinha um evento que o Diego tinha que fazer, uma festa que ele tinha que buscar a filha dele. Ah, inclusive, não contei a vocês, ele tem uma filha. Inclusive, é uma filha que sempre teve horários cronometrados. A Patrícia não entendia por que ele tinha que ser pai
né? E aí esses momentos entre eles começaram a ficar cada vez mais curtos. Inclusive, as interações do WhatsApp começaram a ficar cada vez mais básicas. Né? Um bom dia, uma boa noite. Não rendia mais nada, mas o Diego todo dia mandava bom dia pra Patrícia. Todo dia. E a Patrícia começou a achar estranho, porque antes tudo era motivo para eles puxarem um papo. Tudo era motivo para eles começarem a conversar, a ter uma conversa um pouco mais caliente no WhatsApp. E do nada eles começaram a perceber, eles não, a Patrícia no caso, começou a perceber que ela pertencia minimamente à vida dele. E mesmo assim, a Patrícia sentia que era obrigação dela, de amante, proporcionar de amante, né? Ficou parecendo que a obrigação dela de amante, não. De amante, proporcionar o sexo. E mesmo sem grandes vontades, ela cedia para manter essa relação viva, essa relação de amante. Porém, para ela, estava ficando muito difícil bancar isso. Porque o corpo dela já não respondia ao que ela queria fingir, e ela começou a evitar, começou a dizer: ai, Diego, tô com dor de cabeça. Primeiro com um monte de desculpas, depois com dores articulares que ela realmente tinha, mas que nunca foi um impeditivo antes, de repente agora estava sendo. De repente a Patrícia estava muito cansada. E no fim não tinha desculpa, não. Ela simplesmente evitava e não dava muita satisfação. Tudo para fazer o Diego se tocar de que tinha algo errado. A Patrícia começou a dar gelo nele, começou a fazer. A não querer mais ter relação com ele, a tratar ele mal, para mostrar que ele estava muito ausente na vida dela. E o Diego tinha outra família para cuidar. O Diego não percebia nada. O Diego não percebia nada. E aí a Patrícia tentava conversar com ele, mas nada surtia efeito. Até às vezes tinha uma fasezinha melhor, uma fasezinha que, né, que as coisas ficavam um pouco melhores, mas era muito rápida. E aí a Patrícia começou a ficar cada vez mais fria, começou a ficar mais distante. Isso tudo de propósito, nada do Diego mudar. E aí, meus amores, chegamos em 2026. Sim. O ano que eu estou narrando essa história é o ano que ainda essa história permaneceu. Estamos agora no 1º dia de março e essa história, 2026, ainda não acabou. A Patrícia chegou ao final de janeiro, né? E estava ficando insustentável. A Patrícia começou a dar só patada nele, só rolava bom dia e depois o silêncio o resto do dia. O carro da Patrícia quebrou. A Patrícia mandou mensagem pro Diego falando que o carro dela tinha quebrado. E o Diego respondeu para ela: ai, Patrícia, vou tentar ir aí. E ela ficou puta. Não gostou. Não gostou. Ela sentiu que o Diego não deu o mínimo de apoio moral para ela. Que foi assim, decepcionante ler a mensagem que ele ia tentar ir até onde ela estava. Tentar. E a Patrícia fala que foi muito decepcionante, que era melhor ele ter mentido do que ter falado isso. E aí eu acho que o negócio rachou de vez. Isso foi ontem, galera. E de início o Diego deixou de ver ela, tanto no trabalho quanto na casa dela. Era um bom dia no WhatsApp só, até teve um dia que a Patrícia se irritou real, ficou puta, e escreveu que: Diego, olha só, eu estou tirando a obrigação de você ficar me dando bom dia de tia do Zap, tá? Você só manda mensagem daqui em diante quando realmente você quiser falar comigo. E desde então, o Diego não respondeu mais. Leu a mensagem e ignorou. O ódio estava corroendo a Patrícia por dentro e nada mudou. E aí, dias depois, o Diego teve a coragem de repente mandar uma mensagem. Oi?
E foi só isso. E a Patrícia, obviamente, deixou ele no vácuo. No final do dia, ele mandou outra mensagem. Oi, Patrícia, eu posso dormir na sua casa? E ela só respondeu: não vai dar não, Diego. Eu quero só comer e dormir hoje, tá? E segundo a Patrícia, isso deve ter sido uma explosão na cabeça dele. Como assim? Anos e anos depois, a Patrícia está dizendo não para ele? Quem era a Patrícia para dizer não para ele? Isso a Patrícia me contou. Pois é. E a partir daí a Patrícia largou a mão dele. Parou de mandar mensagem. E aí o Diego, que já não ia ver ela, já tinha basicamente uma semana, sumiu mesmo. Parou. Agora ele realmente tinha resolvido que não ia mais mandar mensagem. E a Patrícia também não procurou mais ele. Tava morrendo de raiva, tava puta. Uma decepção absurda. Eu não sei de quê. Mas tudo bem. A Patrícia se sentiu um nada, se sentiu um lixo. Que realmente ela, na cabeça dela, era isso que ela era para ele, um lixo, nada, completamente usada, que ele não tinha um mínimo de consideração, nem pelo tempo de relação que eles tiveram, uma sacola de bosta. Inclusive, no final do ano passado, a Patrícia já tinha, no final de 2025, né? A Patrícia já tinha falado pro Diego que ela ia sair das aulas de dança. E o Diego só falou: arrasa, Patrícia, beleza. Tentou nem contornar. Não tentou nem falar, não fica, não sei o quê. Não tentou nem entender por que ela estava querendo tomar essa decisão. Né? Sabia que dança era um treco muito importante para ela, né? Que o balé era importante pra caramba para ela, que tudo mais. Não. O Diego só falou, arrasa. Beleza, tudo certo. Pode sair. Até porque, só para saber uma coisa, a Patrícia... Lembra que a Patrícia contratou o Diego para trabalhar com ela, para ajudar ele a contar, não sei o quê? Tá. Quando a Patrícia foi trabalhar com o Diego, a Patrícia não ganhava nem R$1 para trabalhar com ele. Tá? Ela ajudava de coração. E não só ela não ganhava, como ela também nunca cobrou. Nunca. Ela estava lá. Ela era paga de outra maneira, se é que você me entende. Então já estava tudo bem, né? Não tinha função de amante, não tinha função mais profissional, não tinha mais função profissional. Pra que o Diego ia se estressar com os problemas dela? Muito mais fácil sumir. Depois de 6 anos dela servindo a ele, muito mais fácil dela sumir. E aqui eu estou lendo com a voz da Patrícia, tá, gente? Isso aqui é o tom da Patrícia me contando essa história. Porque eu sinto que eu tenho uma outra opinião sobre isso tudo. A Patrícia criou expectativas de uma coisa que nunca foi prometida para ela, né? Patrícia criou uma história na cabeça dela que em momento nenhum, desde o início, Patrícia sabia que Diego era casado, sabia que foi ela que foi atrás, sabia que ele só queria aproveitar mesmo, mas sabe aquele momento onde você faz, mesmo a pessoa nunca tendo te prometido nada, mesmo a pessoa nunca tendo te dado outro motivo para fazer o que ela faz, mesmo a pessoa nunca tendo, muito pelo contrário, a pessoa tendo sido bem clara de quem ela era, de que ela estava querendo, e você também. Só que em algum momento a Patrícia sentiu que ela tinha feito mais do que deveria e que o Diego deveria retribuir ela. E retribuir ela seria... Até porque, por que daria certo depois de 5 anos? Só para fazer uma vírgula, tá, gente? Lembra do Maurício? A relação que Patrícia teve com o Maurício foi menos tempo do que a relação que Patrícia teve com o Diego. Patrícia fez 6 anos com o Diego e 5 anos com o Maurício. E é óbvio que Patrícia se envolveu emocionalmente com o Diego, enquanto o Diego não se envolveu emocionalmente com Patrícia, porque Diego não estava nem disponível emocionalmente. Diego estava querendo transar. E Patrícia estava usando o Diego como válvula de escape do fim de um casamento. Qual a chance disso dar certo? Mas, bem, fevereiro agora
Foi o relacionamento. Seria o aniversário de namoro. Seria o aniversário de namoro deles. Que lindo, o meu também é, dia 19 de fevereiro. E a Patrícia, óbvio, que ela não se aguentou. No dia 8 de fevereiro de 2026, a Patrícia mandou para o Diego: segura na minha mão, que eu vou ler essa mensagem para vocês. Há exatos 6 anos atrás, o momento mais desejado por mim aconteceu. E foi o início, para mim, de uma história torta, porém muito importante na minha vida. Dia 8 de fevereiro de 2020 é uma data que eu não vou esquecer, que passei de uma aluna com paixonite platônica no professor para amante do mesmo. Um status bem difícil de carregar, mas que eu decidi encarar. Tudo para estar com a pessoa que me fazia feliz, com quem me sentia acolhida e por muitas vezes entendida. E foi por isso que continuei, mesmo que muitas vezes ficando chateada por não poder demonstrar carinho, ter sempre que me policiar de olhares, que muitas vezes passavam longe de ser só admiração, mas seguia firme e evitava ao máximo transparecer tudo isso, porque sabia que era uma escolha minha e que não havia muito o que fazer, apenas aceitar o que cabia a mim naquele momento. Momentos esses que foram intensos, tanto sentimentais como sexuais, e me fizeram descobrir o que eu sou como mulher. Me sentir desejada era muito bom para um ego tão judiado. Mas como tudo que é muito intenso esfria, isso já era esperado. Afastamento, as rotinas e vontades diferentes, prioridades que mudam. E eu, incapaz de conseguir mudar, só me restava aceitar cada vez menos de ti, cada vez menos de nós. E esse menos doía cada vez mais. E a frase, você que escolheu, não adianta reclamar, sempre estava presente. Mas será mesmo que eu não podia reclamar? Ainda mais que eu já tive tanto e agora o que eu tinha? Tinha dias vazios, sozinhos, tristes, como se cada vez mais fosse um fardo estar comigo, ou ao menos interagir comigo, coisa que a gente fazia tanto por qualquer besteira. Qualquer coisa era motivo de uma mensagem e o nosso papo rendia uma fofoca, uma música, um lanche comido no carro, um pneu furado ou até um papo cabeça, um papo mais profissional. Qualquer coisa para mim já fazia meu dia melhor. Me sentia um pouco mais pertencente à sua vida. Até um simples pedido de opinião em um post eu me achava máximo da parceria e me fazia bem. Porém, tudo isso se acabou e, por consequência, a minha alegria também. Aquela chama que era cultivada, acesa a cada microtempo de qualidade, a cada inclusão no seu dia a dia, isso foi se apagando. Eu ainda tentei fingir que nada tinha mudado, mas era impossível controlar, e o meu corpo não respondia como gostaria para poder ao menos transparecer que estava tudo bem. Com isso, o sexo, que era tão marcante, foi sendo esquecido. A minha cabeça estava tão cheia de dúvidas, questionamentos, incertezas, que meu corpo foi se apagando e não via nenhuma manobra para que voltasse a chama. A cada dia que lia um bom dia, luz do dia, imaginava que ia ser diferente. E ao final do dia o silêncio me mostrava que nada ia mudar. E eu sofria sozinha. E isso dói demais. Tentei indiretas, diretas, eu reclamei, DR, e nada mudou. Aliás, mudou para pior. Mudou para indiferença. Uma relação tão intensa que virou uma amizade. A pessoa por quem me apaixonei já não estava mais lá, o cuidado não existia mais. Nem as relações profissionais eu já não era incluída em nada, eu não sabia de nada. Quando sabia, era só por terceiros ou pelas redes sociais. Função essa que também foi descartada rapidamente, sem a menor intenção de entender
ou mudar a minha ideia. E isso dói. Aí, como eu já não tinha mais a função de amante propriamente dita, e nem de parceira, e nem de amiga, me perguntei, para que eu estou servindo? E a resposta vem em forma de ausência física por mais de 15 dias. Ausência virtual por mais de uma semana. Muito mais que isso. Não dá para contar os bons dias que a gente jogou como conversa. Um completo vácuo. E aí percebi que largou a mão mesmo. Eu cansei de me humilhar para ter um pouco da sua atenção, de me fazer ser lembrada por você. Eu não vou dizer que merecia mais, porque nessa relação torta que me meti, não é questão de merecimento, e sim que eu queria mais do que eu estava tendo, visto que já tive tanto e sabia o quanto era bom. Mas eu não vou me fazer de vítima ou vou fazer drama, como eu já ouvi, né? Porque sei o quanto é difícil conviver comigo, visto que eu sou bem solitária. Mas também entrou nessa sabendo o quão difícil seria, mas teria os bônus, o benefício disso, tanto sexuais como profissionais. Porém, a partir do momento que você não tinha mais os bônus e só vinha os ônus, me entregar ao mínimo estava difícil. Aí o mais fácil é afastar sem ao menos tentar, porque agora fui eu que comecei a pegar a rédea e podar as coisas que tudo era no seu tempo como você queria e eu negava. E aí para ti ficou desconfortável e já não valia mais a pena. Deixa que ela se resolva com seus fantasmas sozinha. E é por isso, do meu textão, que já teve o desprazer de ler, ou não, né? Eu não sei. Eu não quero que esses fantasmas e essas mágoas me corroam presas em mim, ainda mais nessa data tão simbólica, pelo visto só para mim. Eu precisava ser egoísta agora pelo meu próprio bem, porque quem sofre sozinha na cama sou eu. Quem passa o dia sozinha pensando que você está com sua família sou eu também. Eu gostaria que tivesse sido diferente, mas esse poder não estava nas minhas mãos. Como sempre, só me restava esperar, esperar, esperar e aceitar. E foi essa a mensagem. O Diego leu, apareceu lá os 2 tracinhos de lido e nunca respondeu. E aqui eu vou falar 2 coisas. Primeiro, vou fazer a Déia Freitas aqui. Sejam gentis com a Patrícia. Eu talvez vou ser um pouco menos gentil, porque a Patrícia me abriu esse precedente. Então eu vou ter que trazer aqui a minha opinião um pouco. Patrícia, na moral, você tá maluca, caralho? Patrícia! Patrícia, minha filha, eu sei, gente, que inferno que é você se apaixonar por alguém que você não pode ter. E eu acho que desde o início foi uma sucessão de cagadas, porque você acabou usando esse cara como válvula de escape de um relacionamento que você tinha acabado de acabar. Que você usou ele pra tampar um buraco ai, de uma carência sua. O cara desde o início te falou o que ele queria, desde o início ele te falou quem ele era, desde o início ele te falou como que ele ia tratar essa situação, e você ainda assim fingiu que alguma coisa ia interceder. Até porque no início talvez você tenha se enganado dizendo que você só queria o pente e o rala mesmo. E no final, pelo visto, o negócio virou uma dependência emocional com essa cara. Uma dependência emocional que você tá sozinha na sua casa, enquanto ele tem que dar conta de você e da esposa dele, e da filha dele, e da família dele. Enquanto você tinha tempo suficiente para pensar sobre ele, ele tinha que pensar em você como uma válvula de escape, mas ele tinha a principal lá do outro lado que ele tinha que prestar atenção. E tenha certeza absoluta que uma pessoa que nunca te prometeu nada, você acha que ele ia fazer das tripas coração para fazer você feliz, quando na verdade ele tinha uma esposa em casa que ele não pretendia largar e que ele deixou isso claro para você o tempo inteiro? Me dói muito ler essa mensagem que você mandou para ele. Imagino que você esteja sofrendo até hoje, porque isso é muito recente. Uma mulher vai buscar alguém que queira estar do seu lado com você. Ou seja amante e entenda que você é amante. Porque amante
Não vai casar. E você me conta aqui que ele em momento nenhum prometeu isso. E você em algum momento também deu a entender que você também não queria isso, sendo que é o que você quer. Você queria esse cara do seu lado. E você sempre dá a entender que não queria, que eu não queria deixar de ser amante. Eu só queria poder ter uma vida de casada com ele, mas não que precise ser casada. Patrícia, meu Deus. A gente aqui do nosso clube é compreensivo, nosso coração é grande e a gente está aqui para te apoiar, Patrícia, e para torcer que essa trepação possa vir de um lugar mais saudável. Sejam legais com a Patrícia nos comentários, façam esse favor, tá? Inclusive, se você tem uma história para eu contar aqui, agora eu tenho uma novidade. Você pode mandar sua história para contato@betaboixá.com.br com o máximo de detalhes possível para que eu possa contar, assim como eu contei a história da Patrícia. Mas agora você pode também me mandar áudio. Os áudios eles podem ser mais curtinhos e podem me contar histórias variadas. Histórias de traição, histórias de um Diego desse da vida, histórias de situações de vingança que você teve com alguém, histórias de uma briga que você queira me contar. Pode ser um áudio de 1, 2, 3, 5 minutos que seja, né? Que fosse, não que seja, no WhatsApp 5521 987603797. Então agora você tem mais uma chance de participar. Lembrando que o áudio que você me mandar, eu vou tocar o áudio, né? Então, provavelmente vai te reconhecer. Então, se você quer contar uma história anônima, manda no e-mail. Se você quer contar uma história que a sua voz apareça aqui, manda no WhatsApp. É isso. Até breve, com mais novidades e mais histórias para as pessoas que assistem esse podcast. Até a próxima e um beijo.